de casa também, tá? O presidente dos Estados Unidos, o Donald Trump, ele enfrenta mais de 30 acusações de fraude empresarial em uma acusação formal apresentada por um grande júri de Manhattan. Essa é a primeira vez na história americana que um presidente atual ou anterior enfrenta acusações criminais. Trump é esperado no tribunal nesta terça-feira. O indiciamento ele foi arquivado sob sigilo e será anunciado nos próximos dias. As acusações ainda não são conhecidas publicamente. O escritório do procurador do distrito de Manhattan, o Alvin Bragg, tem investigado o ex-presidente em conexão com seu suposto papel em um esquema de pagamento de propina e acobertamento envolvendo a atriz de filmes adultos Stormy Daniels, que data das eleições presidenciais de 2016. Embora esses procedimentos do grande júri sejam secretos, uma fonte familiarizada com o caso disse que uma testemunha deu cerca de 30 minutos de depoimento antes de votar pelo indiciamento de Donald Trump. A decisão é certamente que vai causar impacto em todo o país, levando o sistema político americano, que nunca viu um de seus ex-líderes confrontados com acusações criminais, muito menos enquanto concorria novamente à presidência, para águas desconhecidas. Trump emitiu uma declaração em resposta a um indiciamento, como você viu na reportagem anterior, e alegou que era uma perseguição política e uma interferência eleitoral no mais alto nível da história. O processo legal contra Trump chacoalha a campanha presidencial de 2024 e coloca tudo numa nova fase, já que o ex-presidente prometeu continuar concorrendo mesmo enfrentando as acusações criminais. Agora sim, apesar da gente saber muito sobre o que vai acontecer, a gente sabe também que quase nada na realidade, tudo é suposição. Mas a gente elencou agora algumas perguntas para tentar clarear um pouco mais sobre o que está acontecendo e o que vai acontecer depois do indiciamento do ex-presidente Donald Trump. E então vamos então à primeira pergunta, é o seguinte, a pergunta está aparecendo para você aí. Trump vai permanecer livre? Ele pode fazer campanha enquanto estiver sob acusação? A resposta é a seguinte, isso quem vai decidir é o juiz do Tribunal Estadual designado para o caso de Trump, mas parece bastante improvável que os promotores procurem deter o ex-presidente ou restringir as suas viagens nos Estados Unidos enquanto o caso estiver pendente. Não existe impedimento legal para que ele continue a sua campanha presidencial enquanto enfrenta essas acusações criminais ou mesmo até se ele fosse preso, por exemplo. Se o Trump ganhou a presidência enquanto enfrentava acusações ou uma condenação, as legalidades se tornam consideravelmente mais obscuras. Há umas sérias questões constitucionais sobre se um tribunal estadual poderia impedir que alguém eleito para o cargo federal servisse, mas, até onde a gente sabe agora, já é justamente essa situação. Ele pode continuar. A segunda pergunta é muito simples. Do que o Trump é acusado? Embora as acusações precisas elas sejam secretas, por enquanto, os promotores concluíram que podem provar um caso criminal contra Trump por causa do aparente subterfúgio em torno de um pagamento de $130 mil à atriz de filmes pornôs Stormy Daniels, para impedi-la de divulgar sua alegação sobre um encontro sexual com Trump. O advogado do Trump, o Michael Cohen, ele financiou esse pagamento por meio de uma linha de crédito de capital próprio. Aí o Trump insistiu, em abril de 2018, que não sabia sobre o dinheiro da propina. Mas aí o Cohen forneceu ao Congresso uma série de imagens de cheques, inclusive essas imagens assinadas, esses cheques assinados por Trump, refletindo o pagamento que ele fez a Cohen, que ele disse ser pelo reembolso, pelo dinheiro que ele colocou, inclusive pelo menos 2 que vieram enquanto Trump estava na Casa Branca. Cohen disse que Trump e sua empresa ocultaram o propósito dos pagamentos, relatando falsamente como se fossem despesas legais. E é aí que mora o perigo. Sobre a lei, na realidade, de Nova York, disfarçar esses pagamentos em registros corporativos é um crime, mas normalmente isso é apenas uma contravenção. Acaba se transformando em crime se os registros comerciais falsos tivessem a intenção de obscurecer um segundo crime. E aí, nesse caso, esse segundo crime parece ser o uso dos fundos para avançar a campanha presidencial de Trump, supostamente em violação das leis de campanha, de financiamento de campanha.
Olha, uma dúvida muito grande é sobre o tempo que vai levar para o Trump ser levado a julgamento. Pois é, quanto tempo levará para o Trump ser levado a julgamento, então? Por necessidade, vai levar muitos meses, gente. Essa que é a história. Para iniciar um julgamento de um ex-presidente dos Estados Unidos, mesmo que ambos os lados estivessem ansiosos para prosseguir com o julgamento rapidamente, resolver questões legais e constitucionais provavelmente vai se estender ao longo do próximo ano e vai até a temporada das primárias de 2024, como a gente já falou aqui. Você ainda precisa somar isso à propensão de Trump, que em quase todos os assuntos legais em que ele está envolvido, ele tem essa propensão para procurar adiar e prolongar o processo sempre que possível. Os advogados de Trump poderiam tentar levar o caso ao Tribunal Federal, argumentando que pelo menos alguns dos pagamentos a Cohen ocorreram enquanto Trump era presidente, e por causa disso, portanto, um tribunal estadual não deveria ter autoridade para resolver o assunto. Trump também poderia procurar, sabe o quê? Transferir o julgamento para um tribunal diferente, em um outro lugar do estado de Nova York. E ele poderia também tentar que a acusação fosse rejeitada ou reduzida. Todos esses movimentos que acontecem em pré-julgamento vão levar tempo para ser resolvidos. Um caso fiscal criminal que a promotora de Manhattan apresentou contra a Trump Organization no mesmo tribunal em 2021 levou cerca de 15 meses para ser julgado. Um júri condenou as duas empresas Trump em todas as 17 acusações de crime em dezembro do ano passado. As questões no novo caso são mais estreitas, mas o foco em Trump pessoalmente parece certo para arrastar as coisas. Gente, é claro que a gente tem muitas outras perguntas, mas essas bastam para a gente ter uma ideia do que vem por aí. Pelo menos é o que a gente imagina, né? Agora, como que vai funcionar o dia que o Trump vai se apresentar ao promotor? Isso é muito simples. Bom, nesse caso, as informações são as seguintes. Presta bem atenção. O Trump, ele está planejando voar para o aeroporto lá de LaGuardia, Nova York, na segunda-feira. Isso na segunda-feira à noite. Então ele sai da Flórida, vai segunda-feira à noite para Nova York e fica na Trump Tower, de acordo com dois altos funcionários que são familiarizados com esse assunto, que advertiram, inclusive, que os planos estão sujeitos a alterações. As autoridades disseram que se esperava, né, que o Trump se rendesse na terça-feira de manhã. E aí, fizesse uma aparição no tribunal às 2h15 da tarde, antes de retornar ao aeroporto de LaGuardia para poder voar de volta para a Flórida. Não há planos de algemar o Trump ou colocá-lo em uma cela quando ele chegar ao tribunal na terça-feira. Uma vez dentro do tribunal, Trump será escoltado para tirar as impressões digitais, mas aí, a partir de agora, não há planos de tirar aquele famoso mugshot, já que no andar de coleta do fingerprint, não tem aquele equipamento fotográfico para fazer isso. Lembrando que tudo pode mudar. Em um esforço para reduzir as multidões enquanto Trump estiver no tribunal, alguns tribunais ali estão adiando a agenda na tarde de terça-feira para ajudar a garantir a segurança. Ainda não está claro também se o Trump vai fazer uma declaração pública depois da sua acusação. Alguém tem dúvida? Não sei. Enfim, a gente vai continuar acompanhando aqui todo esse caso, pode ter certeza que a gente vai falar mais e mais, e na segunda-feira tem assunto, na terça-feira tem assunto e assim por diante. A gente continua aqui no SBR News. E a gente